Olá, a gente está aqui em mais uma gravação do episódio do Vozes de Gaia, nessa segunda temporada que a gente está falando sobre águas e comunidades, e hoje a gente está aqui com um grupo muito bonito de pessoas que toparam vir conversar sobre suas histórias de vida, são mulheres lindas. A gente vai ouvir um pouquinho sobre a história da Eunice Tapuia, que vai conversar com a gente sobre a sua relação com a sua comunidade, a sua história e a universidade. A gente vai falar um pouquinho com a Marta Quintiliano, que também está na universidade, tem feito um trabalho muito bonito, assim, de tentar fazer com que a universidade entenda toda a sua história e a história da sua comunidade. E com a Sandy, que é uma estudante de graduação de comunicação social e que, de certa maneira, publicidade e propaganda, e que também tem uma relação bonita com a comunidade. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, falarem da comunidade de onde vocês vêm, contarem um pouquinho da história de vocês. E aí a gente vai se entrelaçando aqui nesse bate-papo, assim, se você quiser falar um pouquinho no meio da fala da outra, tá tudo bem, tá? Vamos lá com você, Eunice? Eu sou Eunice Tapuia, sou professora indígena. Atualmente eu sou doutoranda em Direitos Humanos aqui na UFG. Eu sou da comunidade da aldeia Querretão, do povo indígena Tapuia do Querretão, porque eu falo sempre povo indígena Tapuia do Querretão, porque existem outros Tapuias em outros lugares, em outros estados, então eu específico que é o povo indígena Tapuia do Querretão. A minha aldeia fica no município de Ubiataba, em Nova América, e eu sou do município de Nova América. Sou mãe, sou artista, sou artesã, sou escritora. Então, sou realmente uma mulher indígena, né? Aquela que faz várias coisas ao mesmo tempo. E dentro desse tempo também sou acadêmica, então eu preciso estar me posicionando entre esses dois mundos, o mundo tradicional e esse mundo aqui de fora, em que eu luto para aprender, porque eu sei que eu preciso entender como é que esse povo pensa, o que é que esse povo valoriza, para só assim eu poder levar para a minha comunidade formas da gente estar se precavendo, se protegendo. Então é isso, a minha função aqui na academia é realmente entender o pensamento, as estratégias desse povo para poder levar para a comunidade. Uhum. Você comentou assim um pouco antes da gente conversar aqui que é curioso que as pessoas não reconhecem a sua comunidade no estado de Goiás, como se aqui não tivessem indígenas. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, eu disse sobre isso. O meu povo é o maior povo indígena do estado de Goiás, povo indígena com territórios demarcados, porque agora Goiânia, inclusive eu tratei disso no artigo, Goiânia, por ela estar muito próxima a Brasília, e os indígenas do Brasil todo vão para Brasília, e como o custo de vida em Brasília é muito alto, os indígenas acabam que vêm para Goiânia, né? Então, Goiás tem uma população muito grande de povos indígenas. Mas o meu povo é o maior povo com território demarcado no estado de Goiás. É um povo de uma história muito triste, mas também de muita superação, e que, no entanto, não é reconhecido. Nós tivemos que lutar para ser reconhecido enquanto povo, tivemos que lutar pelo nosso território, por tudo que nós somos hoje, e lutamos tanto para que essa licenciatura intercultural de fato acontecesse, lutamos para que o estado de Goiás pensasse em políticas públicas para os povos originários, né? Então, aquele departamento do campo indígena quilombola é uma luta do povo indígena Tapuia do Querretão, e que as pessoas não reconhecem esse povo simplesmente porque é um povo que usa o português Tapuia. Que português é esse? Isso daí é português caipira. Gente, a questão da gente usar reconhecer o português Tapuia como nossa língua materna é uma questão política. Nós utilizamos o português porque esse português indígena é a nossa língua mãe. Ele faz parte da nossa história. O nosso fenótipo é assim
Não é esse fenótipo desse índio exótico que as pessoas querem, de olhos puxados, cabelos lisos e pele cor de cuia. Não é porque nós estávamos no nosso território. A coroa portuguesa foi quem tirou o nosso povo e levou para o Dom Pedro III. Eles que incentivavam que os indígenas se casassem com brancos, com negros, para que deixassem de ser indígenas. Falar a língua materna era proibido. A função da escola na aldeia não era ensinar, era fazer com que esses indígenas aprendessem a trabalhar da forma do branco e rezassem como os brancos, não é? Tivesse a religião dos brancos. Então, só o fato da Eunice hoje estar aqui e estar dizendo eu sou a Eunice Picon de Itapuia, eu já estou dizendo, vocês falharam. Vocês colocaram aqueles 5.000 chavantes lá no Dom Pedro III, vocês colocaram inúmeros carajás, caiapó, outros povos, os negros, os brancos, que eram levados para lá para incentivar o casamento interraciais, para que nós deixássemos de ser indígenas, e hoje eu estou dizendo que eu sou Itapuia e sou indígena. Então, eu acho que essa questão do meu povo ter essa história diferente, porque não é um povo que sempre existiu como povo, mas é um povo que nasceu da junção de outros povos, só o fato de eu estar dizendo que eu faço parte desse povo já incomoda, sabe? Então, em todos os espaços em que eu cheguei, eu tive que lutar, eu tive que explicar por que eu era essa indígena diferente, por que eu utilizo o português tapuia como minha língua. E isso incomoda muito as pessoas, porque as pessoas, elas até entendem quem é o indígena lá, elas até aceitam, mas quando é esse indígena com uma história de vida diferente e que foi o próprio branco que fez com que esses indígenas fossem modificados, e mesmo assim essa pessoa que foi trabalhada o tempo inteiro para que deixasse indígena, ela se identifique como indígena, acho que eles sentem uma culpa muito grande e por isso é mais fácil não reconhecer. Então, todos os lugares que eu cheguei, ao que me era ofertado, por exemplo, uma vez uma professora, eu estava com muita dificuldade no trabalho, e aí ela achou que ela ia facilitar para mim, me dizendo assim, não, faz o seguinte, você escreve um pouquinho aí, e aí para aumentar o trabalho, você traduz na sua língua. Isso. Como assim? Eu já tinha explicado que a minha língua é o português tapuia. Então, são coisas assim que a gente precisa estar falando o tempo inteiro, estar se posicionando o tempo inteiro, mas que chega um momento, professora, que cansa, porque eu não sou só essa acadêmica, eu sou uma acadêmica, mas também sou uma mulher, também sou mãe. Então, às vezes, eu luto o máximo para me levar o melhor para a minha comunidade, para me dar o melhor de mim. Mas a luta pela vida também é constante. Eu tenho que lutar por tudo. Eu tenho que lutar por comida, eu tenho que lutar para ser vista e ouvida. Então isso também cansa. E isso as pessoas precisavam entender. Tem muitos aí que tem o privilégio de só abrir a boca e todo mundo quer ouvir, né? Exato, exatamente. Por conta da questão, só te cortando um pouquinho, eu acho que é um pouco da questão da branquitude, né? Então, se a pessoa branca fala do indígena ou do negro, aí todo mundo, o auditório enche para ouvir. E se o próprio sujeito entra para falar, né, mulheres, principalmente mulheres, Principalmente. né, entra para falar sobre a própria comunidade, aí não é conhecimento. Aí não é nada. O que você está trazendo é a questão do epistemicídio, não? O que eles fizeram com os povos negros e indígenas é a mesma coisa, né? Vamos miscigenar, vamos colocar esse povo tudo misturado, que uma hora a gente branqueia eles. Mas você falou, tô aqui, vocês falharam. É exatamente isso. A Marta Eu resisto, né? A Marta só sabe falar com as palavras mais bonitas. Fui treinada. Não queria, mas fui. Falharam novamente, olha. Então, para citar um exemplo, a gente estava pensando
curso, sabe, para falar da Lei 11.445. E aí o meu filho falou assim, porque o pai dele é branco, então ele já tem esse pensamento, já é mais esperto como os brancos, né? Porque a gente, às vezes, a gente é muito inocente como os brancos. Ele falou, mãe, mas o povo vai querer saber disso daí? Quem que vai querer? Quem que vai pagar para estudar sobre as leis indígenas, né? Lei da educação indígena? Eu falei, filho, eu acho que vai, porque a UFG está evoluída, tem muitos professores lá que, né, tem a intercultural, muitos professores vão querer entender para poder repassar para os seus alunos. E aí, nós abrimos o período de inscrição. Aí tinha eu como professora tapuia e Chavante e a professora que era branca. Adivinha quem recebeu a inscrição? Somente a professora. Eu, que era tapuia, recebi 3 inscrições. O Chavante recebeu 4 inscrições. Ou seja, por que o Chavante recebeu mais? Porque ele, ao menos, tinha esse fenótipo que as pessoas querem do indígena, né? Aí o Nice não tinha. Então, só para vocês verem como isso é muito enraizado na sociedade. O tratamento é diferente. Exato. E você percebe isso o tempo todo? O tempo todo. Em qualquer lugar que eu chegue, eu percebo. É como se tivesse que lutar com muito mais garra para, pelo menos, mostrar para as pessoas que eu tô aqui, né? Não, só para vocês entenderem de como isso é realmente forte. A licenciatura intercultural, ela nasceu porque o povo tapuia do Carretão lutou para que os professores indígenas tivessem formação. E então nós viemos para a UFG. E aí, poxa vida, esse povo que lutou vai ser bem recebido, né? E dentro da licenciatura intercultural, nós tivemos que lutar para dizer somos indígenas. Porque, infelizmente, até os próprios parentes não nos reconheciam enquanto indígenas. E aí isso teve que ser bastante trabalhado nos seminários, que é aqueles seminários aos sábados, sabe? Para explicar realmente quem era o nosso povo. E só a partir do momento em que nós levamos para o seminário a foto do meu bisavô, que se você olhar para ele, você vai dizer, esse daí é o negro. E nós levamos e apresentamos e dissemos, tá vendo esse rapaz? Simão Borges Aguiar, ele saiu da aldeia para ir até então o Rio de Janeiro, que era onde era a capital do Brasil na época, para lutar pelo nosso território, para ser reconhecido enquanto indígena. Ele não precisou chegar até o Rio de Janeiro, porque quando ele chegou aqui em Goiânia, ele foi recebido pelo governador e então foi dado a ele o título de nossas terras. E ele lutou tudo isso com esse fenótipo, pele escura, cabelos encaracolados, falando essa língua que eu vos falo, ele foi reconhecido. Se ele foi reconhecido, é porque nós tínhamos uma história. É porque a nossa história é verdadeira. É uma história de muita dor, de muito sofrimento. Mas nós temos essa história, nós fazemos parte. E também nós fazemos parte daquele território. Aquele território é o que não é que o território é nosso. Nós somos o território. São concepções diferentes que a gente tem. O branco pensa, o branco é muito de posse, né? Nós não, nós pertencemos ao território porque o território, ele leva consigo tudo que está nele. Inclusive eu e os encantados, que é o que vocês chamam de espírito, a gente chama dos encantados, né? Então, a partir desse momento em que nós reconhecemos e mostramos a eles, foi que as pessoas começaram a nos respeitar aqui, enquanto indígena. Mas era um lugar que não precisava a gente estar falando sobre isso, porque estava acontecendo por nossa causa. E isso foi acontecendo em todos os espaços em que eu estive aqui na universidade. Em todos. Então, quando eu cheguei, por exemplo, para o mestrado, e eu sofri preconceito na sala de aula, no momento em que eu estava fazendo prova. E depois, quando eu consegui realmente passar, ser aprovada, poxa, o povo da Eunice levou 300 anos para chegar na pós-graduação. Então, Eunice, você foi recebida muito bem, teve tapete vermelho? Não foi isso, gente. Eu esperei 300 anos, o meu povo esperou 300 anos, mas eu não fui bem recebida assim.
Inclusive, não tinha, eu fiquei jogada ao léu, porque o meu programa dizia que não tinha quem pesquisava povos originários, então quem ia ser minha orientadora? Sim. E aí, isso foi um problema. E depois acabou que eu descobri que eu tinha sido mandada para o orientador, que todos os alunos problemas tinham sido enviados para ele. Ou seja, eu era aluna do problema. Mas isso fez com que eu desistisse? Não fez. Por quê? Porque, como eu disse, o meu povo é da resistência. E eu, às vezes, voltava à noite chorando para casa, porque não tinha ninguém que eu pudesse olhar como referência, né? Meu mestrado é em performances culturais, e eu nunca tinha pisado no cinema. O que é isso, performance? Né? Então todo mundo estava discutindo lá. Estranho, distante, né? Muito. E aí todo mundo discutindo lá aqueles teóricos, e aí eu não entendia por quê. Porque aquele teórico, a ciência branca, ela é diferente da ciência tradicional, onde eu falo, pronto, eu falo a verdade, quem está comigo sabe que eu estou falando a verdade e é aquilo. O branco não, o branco, para ele fazer um artigo científico, para ele explicar, eu falo, mas eu tenho que citar fulano, beltrano, né, para me dizer que eu estou falando a verdade, que o meu trabalho é ciência. Então, ou seja, se eu falar só eu, não. Então, para mim entender aqueles textos, eu tinha que entender não só aquele texto que a professora tinha passado, eu tinha que entender todos aqueles outros. E os outros, como é que eu via? Uma mulher que trabalhava, que os finais de semana tinha que voltar para a aldeia para cuidar dos pais, dos filhos, e que trabalhava o dia todo, como é que eu ia entender aquele tanto de teóricos? Então, era muita luta. E aí eu voltava para casa chorando, pensando como eu não posso mais voltar, porque agora eu não tenho meu emprego na aldeia, porque eu vim para que eu tivesse uma certificação, tivesse uma formação. Como é que eu vou voltar lá agora sem nada disso? Mas eu pensava, Maria Raimunda, a minha tetravó, ela suportou tudo. E por ela ter suportado tudo, hoje nós temos nome, identidade, território, língua, tudo que somos. Então, eu também vou suportar, porque eu vou estar abrindo picada para que outras façam o mesmo trajeto que eu estou fazendo agora. Então, foi assim. Mas, a cada época em que eu estava na universidade, eu percebia muitas coisas, sabe? Que me levavam muito a refletir. Por exemplo, teve um dia em que eu vi os policiais correndo atrás de algumas pessoas que eles iam prender. E aquelas pessoas em que os policiais estavam correndo atrás eram todas negras. E as pessoas que estavam em volta, ninguém se importava, sabe? É como se aquilo ali fosse uma rotina. Então aquilo ali me levou muito a pensar como a sociedade brasileira está organizada. Teve um outro dia que eu estava voltando para casa e estava chovendo muito. E tinha uns moradores de rua dormindo na rua. E aí eu pensei, como assim, né? Fala tanto da gente que a gente precisa ser civilizado, que não somos civilizados, que a gente precisa de estudar para que a gente mude pensamentos e tal. Mas como uma pessoa pode estar numa situação dessa e ninguém se importar? Cadê a família? Cadê o povo desse? Porque se a Eunice está aqui, alguém na comunidade está preocupando, meu povo está preocupando. O que você está fazendo, né? Cadê o povo dessa pessoa que está aí? Então, foi muito interessante, foi muito sofrido? Foi muito sofrido, mas também foi muito enriquecedor, porque eu pude perceber como é que essa sociedade se organiza, o que é que ela valoriza, quem tem valor aqui, e o que faz com que essa pessoa tenha valor. E o que faz com que as pessoas que não tenham isso fiquem à margem da sociedade. Muito louca essa história de você mostrar, por exemplo, que o que te deu força para continuar diante de todos esses embates, né, assim, que são embates, né, são lutas, foi lembrar dos seus ancestrais, né, assim, reconhecer que eles também fizeram muito, lutaram muito. E isso te dá força. Eu acho que isso é algo que essa sociedade brasileira esqueceu, né? Assim, eu acho que a gente, enfim,
nem liga para os pais, quando dirá para os avós e bisavós, né? Assim, como se fosse irrelevante, assim. Acho que isso é algo que a gente devia, enfim, olhar e reconhecer, nossa, mas que prática bonita, assim, que situação, enfim, inspiradora para mim, né, enquanto ser humano. Muito, muito bonito, assim, essa sua experiência de vida, assim, sua história, né? Você quer contar um pouco da sua? Vamos lá, então. Eu sou a Marta, né? Marta Quintiliano. Eu sou descendente também de pessoas, né? Pessoas que não são escravas, que foram escravizadas, né? Todo nesse processo. E é bom trazer isso porque a gente vê nos livros didáticos, né? Muitas vezes, quem é o índio, quem é o negro, quem são os quilombolas, são pessoas que vieram, que viviam na baderna, né? E a Beatriz Nascimento, que é uma mulher negra, historiadora, que ela uma vez, eu li um texto, não, vi um vídeo dela, que ela fala assim que as comunidades quilombolas são um espaço onde um homem, e eu acrescento uma mulher, não se deixaram ser escravizados. A gente não deixou ser escravizado. Isso é muito importante dizer isso aqui, porque muitas vezes as pessoas acham que está na comunidade porque fez esse processo de liberdade, né? Dessa fuga para a liberdade, que muitas vezes acham assim, não, eles eram porque eles não gostavam do trabalho e eles fugiram, são preguiçosos, que é a mesma coisa que falam dos indígenas, né? São preguiçosos, não somos preguiçosos. O quilombo do Zumbi do Palmares durou mais de 100 anos, com técnicas avançadíssimas de luta, né? Por que a gente sobreviveu? Porque a gente tem técnicas, né? E a gente está aqui e eles não falharam porque a gente tem técnica de sobrevivência, tanto de luta, de várias outras coisas, né? Então eu sou de Trindade, que fica aqui perto de Goiânia. Minha avó também, quando você fala sua avó, eu lembro muito da minha avó. A gente morava na roça, então a minha infância foi toda na roça também, até mais ou menos 13 anos. E vim para a universidade. Meu sonho era fazer universidade, fazer uma graduação, não interessasse que fosse, né? Eu queria fazer uma graduação. Primeiro eu achava que eu queria ser professora, depois no processo eu descobri que não queria, mas agora eu estou entrando nesse processo de novo. Então assim, é muito estranho. Então eu tentei vestibular aqui 7 vezes. Então eu passava na primeira fase, não passava na segunda, que é a questão estrutural que você trouxe, né? E essa questão estrutural, muitas vezes parece que é da gente, mas não é da gente, né? E parece também que a sociedade quer que a estrutura mantenha. Porque muita gente fala, estrutural, tá, é estrutural, mas aí, o que você está fazendo para deixar de ser estrutural, né? O que a gente está fazendo? E a gente que eu falo, eu não quero fazer mais. A Eunice também ainda está um pouco cansado, você também ainda está começando. A gente está ficando meio cansado desse rolê, que só nós que temos os marcadores que tem que fazer o processo de entender como funciona, vai lá e explica como é que faz. Não, as pessoas também brancas e outras pessoas têm que entender e também nos auxiliar nesse processo, que é cansativo, igual a Eunice falou. Eu estou aqui na UFG tem mais ou menos 11 anos, eu comecei na graduação em 2011, fiz Relações Públicas. Aí nas relações públicas eles me tocavam muito para antropologia. Não, vai para antropologia, suas questões são outras, aqui é mais, né? Quase tirei 0 na minha conclusão de curso, porque a minha conclusão de curso falava sobre as comunidades, o UFG inclui, sobre como esse estudante tem que chegar na universidade, como ele deve ser tratado, né? E por que a necessidade de a gente ter visibilidade. Porque quem é visível, ele tem possibilidade de reclamar. Se a gente não abre a boca e não fala, a gente vai continuar na invisibilidade. A Eunice já falou aqui, a Jo já falou sobre essa questão. A gente precisa falar nesses lugares. E muitas vezes a gente é provocado também, não tem um silêncio. A gente nunca existiu silêncio para nós, né? Então eu fiz esse trabalho de conclusão de curso falando sobre o UFG Inclui, sobre as estratégias para a gente entrar nesse universo. Quando eu entrei nós éramos 21, 22 e hoje são mais de 300 por 400, por quê? Porque nós, estudantes, fizemos o papel da universidade, sem ganhar nada, né? Fizemos o papel da universidade, que é chamar os colegas, que é explicar para os colegas como que funcionava. Então, o meu trabalho de conclusão de curso foi explicar para os colegas como fazia para entrar aqui. Então, a gente hoje tem bastante estudante, mas a permanência ainda continua sendo um grande problema desde aquela época, né? De 2011. Aí eu fui para o mestrado, no mestrado eu comecei a trabalhar sobre a questão da exclusão ainda, porque essa questão da exclusão estava na minha cabeça. A gente precisa entender como que isso funciona. Para minha grata surpresa, eu comecei a entender que a gente permanecia na universidade por causa do coletivo, por causa da coletividade. Então, assim, se eu estou junto com a Eunice, eu me fortaleço, estou junto com a Sandy, eu me fortaleço. Então, é esse fortalecimento que faz as pessoas ficarem no espaço.
E nesse processo eu cunhei um termo chamado afro-indígena afetivo, que é essa relação entre indígenas e quilombolas dentro do território acadêmico. E dentro desse processo também eu comecei a falar sobre o afroafeto, que é um conceito que eu trabalho também desde 2000. Eu acredito que desde 2011, desde que eu pus meu pé aqui, eu buscava afetividades, eu procurava lugares seguros. Porque dentro da minha casa, da minha comunidade, dentro daquele processo, a gente tinha um lugar seguro. E quando você sai desse lugar seguro, você fica deslocado. Eu entrei aqui com 28 anos de idade, ou seja, eu entrei mais velha. Imagina se eu tivesse entrado muito nova, tipo com 20, 19, 17, eu acho que teria sido muito pior do que já foi pra mim, né? Então eu queria que quem chegasse depois, chegasse um pouco mais tranquilo, com um pouco mais de possibilidade só para estudar, não ficar preocupando com racismo, preocupando com o professor que te desautoriza dentro da sala de aula. Desautoriza no sentido assim, não é questão de autoridade. O que eu achava é que a gente ia ter um equilíbrio, né? Que eu pudesse falar e ser ouvido, como a Eunice falou aqui. Eu posso falar e ser ouvida. Não, o que a gente falava não era conhecimento, esse aqui não serve aqui dentro da universidade, nosso conhecimento é só esse aqui. Então, meu processo sempre foi pensar nosso lugar onde a gente quiser estar, dentro da universidade, fora da universidade. Então, eu trabalhei com essa questão, né, do afroafeto, venho trabalhando ela no doutorado também. E no doutorado eu estou fazendo uma autoetnografia, né, que mais uma vez não é conhecimento. Não é conhecimento, né, Mar? Mas aí eu fiz questão de falar, né, sobre fazer autoetnografia, trazer, porque a etnografia que eu estou trazendo é um eu coletivo. Eu não estou falando de eu, Marta, eu estou falando de um eu, Marta, que vem de uma avó, de uma bisavó, de um povo que a gente foi esquecido, porque a nossa história, a gente não sabe, eu sei até minha avó, minha tátara eu não sei, mas possivelmente ela foi escravizada. Com certeza ela foi escravizada. Então, assim, a minha autobiografia, a etnografia vem falar sobre tudo isso, né? Sobre a minha família em si, sobre a coletiva que a gente participa, mas a Eunice participa de uma coletiva de mulheres. Essa coletiva nos segurou na pandemia. 2 anos de pandemia, a coletiva nos segurou porque a gente começou a fazer práticas ancestrais. Vamos fazer práticas ancestrais. Então, isso também eu trago no meu trabalho como forma de resistência dentro desse espaço acadêmico e de conhecimento. O que eu digo, o meu conhecimento não é desabafo. A minha etnografia, deixar muito nítido aqui, muito escurecido, que não é desabafo, é teoria vivida. Sendo que a maioria das pessoas, a gente fica lendo alemão, lendo sei lá quem, né? Sendo que a gente pode ler a Eunice, pode ler Marta, pode ler Sandy, pode ler Jo, que tá aqui. A gente tá aqui dentro da universidade. Mas a gente ainda continua assim. Aí quando você está dentro da universidade, você já não é mais aquele objeto, é o outro que eu quero. Tá muito perto, né? Tá muito perto. Então aí tira a nossa identidade. Sim. Aí você não é capoeira, você não é quilombola, né? Porque tira a identidade. Eu sou muitas vezes falando assim, você não tem parece que é de comunidade. Olha a forma que você fala. Olha a forma como você se veste. O que? Eu tenho que me vestir de que forma? Da forma que você colocou na sua cabeça, da forma como você encapsulou a gente dentro de um tempo e deixou a gente presa naquele tempo. A gente está falando o tempo todo aqui, a gente é secular, a gente recria, a gente vivencia, né? A gente tem um exemplo aí de uma cantora que eu gosto muito dela, Elza Soares. O que ela fez antes dela morrer? Ela começou a cantar com pessoas jovens. Essa troca, né? Essa troca de conhecimento. Mas a universidade não, é eu aqui que sei e é você daí que não sabe e que você precisa saber porque eu preciso passar para você. Aí pensa eu chegando na minha comunidade com conhecimentos totalmente embranquecidos. Como que eu vou conversar? Né? Como que eu vou... A Eunice falou assim, você fala bonita, não foi essa palavra que você usou, né? Mas traduz de melhor forma. Porque a gente chega aqui dentro e a gente não tem contato mais com a família. Tem 10 anos que eu tenho aqui, eu vou em Trindade, de férias. Fico lá, aí eu percebo, eu vou tirar meu pé e pôr no chão. Pôr meu pé no chão e ouvir as pessoas. E os mais velhos que falam, não é eu que falo. Né? As pessoas mais velhas estão falando. Tanto é que eu tenho, assim, às vezes, muita dificuldade de fazer algumas coisas, porque eu entendo a hierarquia que existe lá dentro. É os mais velhos que sabem mais que eu estou aprendendo agora. Aí dentro da universidade eu não posso ser essa pessoa. Dentro da universidade tem que ser a pessoa que posiciona e que fala. Porque se a gente não se posiciona, não fala, a gente vai sendo atropelado por essa máquina, né, que diz que produz conhecimento, que só o conhecimento é esse, o conhecimento, o meu conhecimento não serve, né? Mas, assim, eu entendi nitidamente que esse espaço é importante estar aqui, é muito importante estar aqui. Se a Eunice falou, né, todo esse processo que está aqui, juntou o povo dela que queria, nós precisamos ter formação. Nisso ela trouxe quantas pessoas? Muitas, várias. A gente consegue nem mensurar a quantidade de pessoas. O UFG inclui, quantas pessoas tem aqui do UFG inclui? Várias, né? Então, assim, está formando? Não.
por conta da permanência, por conta de chegar aqui, e mais uma vez contando a história do Leonídio, que ele fala, né, na minha comunidade eu durmo com o barulho da água, que eu durmo com o barulho do professor dizendo seu trabalho não presta, seu trabalho não... Sabe? Então a gente chega aqui, a gente sai da nossa comunidade de liderança, chega aqui dentro, a gente vira outra coisa, que a gente nem sabe o que é. E se a gente não tomar cuidado, a gente embranquece totalmente e começa a ter os mesmos comportamentos. É uma luta, a gente luta o tempo todo para estar nesse espaço e lutar cansa. Lutar cansa. Porque a gente vem... Por que eu trabalho sobre afroafeto? Por que eu falo sobre o afroafeto? O afroafeto é falar sobre esse afeto que não foi negado. Foram 500 anos de escravização, batendo no corpo. E se você tem essas marcas aqui cada vez mais escuras, um cabelo crespo, todo aquele marcador que diz que você é negro, né, que é preto, aí que a violência vem mais, aí que a violência ela tá mais posta, né? E eu, assim, eu sofro muita violência no aniversário também. As pessoas me veem aí, dando entrevista, falando alguma coisa. Nossa, é um caso que deu certo. Eu acho que eu não dei certo por quê? Porque não tem 70, não tem 80, não tem 90 marcas Eunices Santos aqui dentro. Então, assim, não adianta... Eu vou porque eu acho importante a visibilidade. Então, se as pessoas olharem pro jornal que saiu na capa lá e falam, nossa, que legal, eu também quero estar lá, pra mim isso é importante. Mas essas pessoas também não estão... O jornal não chega até elas. Né? Então como é que faz, né? Se as informações não chegam. Então quando eu entrei, eu fico pensando, o que eu vou fazer na comunicação? Eu sempre penso o que eu vou fazer na comunicação. Mas eu acho que a comunicação foi um espaço importante para mim. Porque lá eu aprendi algumas estratégias, apesar de ter reformulado muitas das estratégias que eu aprendi, que eu precisava entender como funcionava. É o que a Eunice falou também, né? Como que isso aqui funciona para eu poder... fazer, para eu poder inserir nesse espaço, né? Eu não gostava de falar, até 18 anos eu não falava. Falava quase nada. Eu sempre digo isso, a universidade ela faz você falar. Ou você fala ou você adoece. Eu sempre digo para meus colegas, não vamos adoecer, vamos falar. Ou então sai, dá um respiro e depois volta. Agora adoecer, a gente não se permite adoecer dentro desse espaço. A minha luta aqui sempre foi coletiva, sempre fazendo coletivo. Vamos ali, vamos aqui, vamos conversar. Eu várias vezes, assim, aqui também tem a questão da nota, né? Você tem que tirar nota boa, senão você não é o bom aluno. Eu sempre tirei nota baixa, eu não tenho vergonha de tirar nota baixa, por quê? Porque eu queria conversar com meu colega, que vinha chorando, dizendo, nossa, aconteceu isso e isso comigo. Eu preferia 1000 vezes parar, ficar conversando com o colega, do que ficar preocupado com questão de nota. Porque aquele colega poderia evitar um suicídio, evitar que a pessoa desistisse do curso, evitar um tanto de coisa. Então, assim, eu acho também que a ancestralidade, que a Eunice também trouxe aqui, que ela chama de encantado, a gente chama de ancestralidade, me trouxe aqui porque é o lugar para eu estar. Eu não estou aqui à toa, eu não estou aqui sozinha. Existe um eu coletivo, mais uma vez. Eu não estou aqui por mim. Se eu tivesse por mim, agora a Eunice falou, né? A gente estava fazendo outras coisas. A gente estava em outros rolês. Eu não queria estar aqui. Esse lugar é um lugar muito chato, gente. Por que a gente vai estar aqui em um lugar chato? Porque o tempo todo vocês têm que ficar se posicionando. A gente quer estar feliz na casa da gente, com a família da gente, com as pessoas que a gente gosta. Mas a vida não é assim, né? Então, é importante estar nesse espaço também. Apesar dele ser chato, muitas vezes, é importante estar nesse lugar também. Porque a gente também... É um lugar nosso também, né? É um lugar de luta, de resistência, de posicionamento. Hoje, pelo menos, eu posso chegar nos espaços e as pessoas minimamente me ouvir. Porque antes ninguém me ouvia, eu falo as mesmas coisas, eu não mudei nada, eu falo as mesmas coisas. Mas antes as pessoas não me ouviam. Ah, a Marta do UFG, vamos ouvir. Não é a Marta mais da comunidade, nada. Agora é a Marta porque a Marta é quilombola, mas agora tem um conhecimento mínimo para conversar comigo. Né? Na própria Trindade, na própria cidade que eu moro, eles não faziam questão. A gente tá lá como eles dizem, na periferia, né? Então na periferia tá bom, tá lá, tá tudo bem, não precisa falar deles, né? E eu comecei a provocar também, olha, a gente está aqui, a gente precisa ser visto, a gente precisa ser lembrado, a gente precisa ter políticas públicas que nos cheguem, que funcionem para nós. Antes não, a gente ficava lá só quebrando o pau, querendo bater. Eu falei, então tá, a gente vai começar a bater de outra maneira, né? Que é a partir da palavra, né? Da palavra escrita, né? O papel funciona mais? Então beleza, a gente vai falar. Porque eu venho da oralidade, eu sou da oralidade, talvez seja esse espaço, ele não me contemple muito, porque as pessoas negras, as pessoas indígenas, a gente também é da oralidade. O papel tá entrando? Tá, ok, a gente tem que fazer esse processo. Mas a oralidade também é o que é o mais forte, né? Eu sempre lembro de criança ouvindo histórias. Tanto é que eu tinha muito essa... Quando eu entrei muito contando historinha, né? Aí um dia uma menina chegou em mim e falou assim, para de contar história, Marta, chega logo no final que você quer. E quando ela falou isso, me matou. Porque eu não consigo mais conversar com as pessoas aqui dentro
é da forma como a minha família começa, que é a parte da história, contando. Sim, sabe? Não consigo fazer isso mais, né? Assim, porque me podaram. 10, 11 anos, cara. E eu me resisto muito, né? A gente resiste muito para não entrar nesse processo. Mas a gente acaba minimamente reproduzindo alguma coisa, outra coisa ali, né? Porque é um espaço... Meio sendo domesticada, né? Eu nunca tinha parado para pensar que isso era uma questão também da minha ancestralidade, sabe? Essa forma de comunicação que você colocou. Porque eu sou assim também, essa é a minha forma de explicar alguma coisa. Eu sempre vou explicar alguma coisa, eu começo falando sobre outra, fazendo essa associação, e às vezes a pessoa tá bem assim, pra quê? Por que você não fala logo, entendeu? Eu sou muito desse jeito, e não é só eu, tipo, todas as pessoas da minha família são dessa forma também. Os meus avós, os meus pais, eu sempre lembro tem essa memória de infância, de meu avô contando uma história desta forma, né? E eu nunca tinha parado pra poder perceber que era por isso, por essa questão. Eu já escutei, fala logo o que você quer, né? Tipo assim, porque a nossa questão do tempo... Uma impaciência. Sim. Exato, porque o tempo para nós é diferente, né? Pro branco não, é tudo cronometrado, né? Tem uma exatidão muito, né, convicta, tipo... Não, o tempo nosso é livre. E aí, por isso, a gente não tem essa preocupação. Mas aqui, a gente precisa ter, né? Mas é muito complicado a gente encaixar nisso. Sim. E eu também já escutei isso. Fala logo, para de enrolar. Volta. É assim mesmo. Te perguntam alguma coisa, né, e você, assim, teria que responder sim ou não, ou então explicar o conceito que você, enfim, quer, que foi perguntado, e você não tem o sim ou não necessariamente, né, tem um ponto de vista, uma história, enfim. Como é que você vai falar? Igual uma vez perguntaram, você já sofreu racismo? Pra eu falar que eu já sofri racismo, sim ou não, não tem como eu falar sim ou não. Eu preciso contar uma história. Por que isso, né? E desde de muito tempo, né? O que a gente aprende aqui na universidade muitas vezes é conseguir sistematizar algumas coisas, né? Tipo, tem muita história que eu não sabia. Porque, igual eu falei, minha história vai até que eu conheço da minha bisa pra cá, né? E então a gente não conhece, por exemplo, na África. O que aconteceu na África? Eu não sabia. Porque eu sempre me falavam assim, vocês é um povo desgraçado. Vocês é um povo, sabe, sempre essas coisas pejorativas, então você vai acreditando nisso, né? Apesar assim, eu não acreditei, né? Dentro de mim, lá dentro, nunca acreditei nessa conversa que vendiam. Mas, aí você descobrir que o seu povo, que você vem de descendente de povo, que são rainhas, reis, rainhas, que são pessoas, assim, extremamente ricas de conhecimento. Então, assim, mas aqui dentro embranquece tudo, né? Tudo embranquece. Sim. O Egito virou branco, sim. O Egito não é preto, né? Então, assim... E a gente descobre aqui, porque na escola a gente ensina, porque é toda uma estrutura para fazer você não saber quem você é. É a escola, exatamente. É a TV, é tudo, é jornal, é a professora que não olha para você, que você levanta a mão. Por que eu era calada? Não porque eu queria, nunca foi porque eu quis. É sobre um professor que se levanta a mão e ele te ignora. Aí então, você vai perguntar o quê? Se todo dia você está ignorado por um professor, você não vai responder, você vai ficando na sua. Eu ensino a minha sobrinha a ser diferente hoje. Hoje elas não são como eu fui. Fala, se posiciona, não gostou, fala que você não gostou. Então, assim, tem que se posicionar. E eu acho que as crianças que estão vindo aí estão vindo com outra cabeça, com outra mentalidade. E é importante que venham mesmo, né? Porque, assim, a gente está falando de 500 anos de escravização e 100 e poucos anos de suposta liberdade. Exatamente. Né? Então, assim, a gente vai... Uma construção histórica, né? E sempre lembrando de onde a gente vem, porque é importante saber de onde que a gente vem. Igual eu falei, eu sei da minha história até minha avó, pouco, mas eu sei de onde que eu venho, minimamente de onde que eu venho, né? Então, assim, é sempre bom, mas eles sempre querem dizer, sua história não é interessante, você não é interessante, seu corpo não é interessante nesse espaço, e a gente se posicionando. Sim, meu corpo é importante em todos os lugares que ele é importante, não é só dentro da academia, ele é fora da academia. E a gente está aqui também fazendo o processo inverso, né? Eu lembro que quando eu estava trabalhando no conceito afroafeto, falaram assim para mim assim, isso não é teoria, e depois falaram para mim assim, isso ninguém vai ler? Eu falei, não interessa, eu não quero que vocês leiam mesmo, eu quero que as pessoas de fora leiam. A gente escreve de uma forma que a minha mãe, que não sabe ler, mas a minha sobrinha lê para ela, a minha sobrinha lê e fala, tia, a minha avó está lendo sobre isso. E a coisa mais linda que eu acho é a minha sobrinha falar assim, é porque a minha tia é afroafeto. Então ela fica falando assim, a titia afroafeto. Ela vai escrever uma cartinha pra mim, colocou dentro do livro, eu não tinha nem visto. Esses dias que eu vi que ela tinha escrito uma carta contando um pouco da minha história. Então que é interessante. Ela tem 10 anos contando a minha história. Contando a história da tia dela, que ela se inspira, né? Eu sempre me inspirei na minha mãe, mas eu venho de uma família que não tem.
Eu sou a primeira a estar na universidade. Isso é um absurdo. Eu ser a primeira a estar dentro da universidade, né? Não desconhecendo também os conhecimentos nossos da oralidade, tradicionais, obviamente que não. Mas, igual eu falei, tem que estar nos espaços. A gente precisa estar nos espaços também, contando a nossa história, porque ninguém vai contar. E se contar, vai contar da forma que eles querem, né? Sim. E toda a história tem vários lados, né? Exatamente. Eu acho super interessante, Sandy, que quando a gente começou a conversa aqui, você falou assim, nossa, eu não tinha me dado conta que eu também não sabia da minha história. Conta aí a sua história pra gente. Assim, mesmo que seja essa história, enfim, que você acabou de descobrir que é a história, que tem valor. Sim, são várias questões, né, que a gente vai associando, mas, enfim. Me chamo Sandy, eu venho da comunidade da Diadema, né, do interior de Goiás, tipo... Fica na Chapada dos Veadeiros, em Teresina de Goiás. Porém, eu tenho parentes que são de outros quilombos, né? Mas ali na região da Chapada dos Veadeiros. E a minha avó, que realmente veio da Diadema, a minha avó casou com meu avô, e o meu avô veio da Bahia. E aí eles, tipo assim, eles se juntaram e formaram um outro quilombo, praticamente, né? Só que não é reconhecido. Não foram eles que formaram, na verdade foram os pais do meu avô que já estavam lá há um tempo e aí eles foram juntando e formando aquela comunidade ali, que é na Jaó, perto de Colinas do Sul. Aí lá tem uma igreja e uma escola, e a minha avó era professora. E aí ela dava aula em Cavalcante, né? Ela saía de lá para poder dar aula em Cavalcante. Enfim, o meu pai, né, se casou com a minha mãe, tipo, eu acho importante falar sobre isso, porque eu tenho uma tonalidade de pele bem mais clara do que a maioria dos quilombolas de Cavalcante, que são bem mais retintos, porque minha mãe é branca. E a minha mãe vem de um povo que é mestiço, assim, uma mistura, nem sei se essa palavra é certa de falar, mas é uma mistura de índio com europeu, alguma coisa assim, né? E aí ela vem com essa cor mais morena, assim, mais clara também, né? E aí eu vim bem mais clara. E aí eu acho, assim, é uma coisa pra mim que me dói muito, porque quando eu vou falar sobre mim, quando eu vou falar que eu sou quilombola, eu não tenho reconhecimento como sendo quilombola. Nem para as pessoas que me conhecem desde a minha infância, nem para as pessoas que conhecem a minha família, nem para as pessoas que realmente conhecem, sabem de quem eu sou filha. Porque no interior a gente é assim, você é filha de quem? Eu sou filha do Brito. O Brito, parente de não sei quem. E aí vai agregando aquelas coisas. E mesmo com essa questão, ainda as pessoas que são mais retintas, elas olham para mim e falam assim, você não é quilombola, você é calunga? Você não é calunga. Olha assim pra gente e fala, né, dessa forma, tipo, no olhar eles já entregam isso. Eu já escutei também falando, né, óbvio, porque tem gente que é realmente assim. E dói muito na gente, porque eu sempre fui muito de resgatar quem eu sou, né, e de tentar manter isso o mais nítido possível. Mas ao mesmo tempo, quando a gente mudou pra cá, pra Goiânia mesmo, isso vai apagando de uma certa forma. Eu lembro que eu passava mal toda santa vez que eu entrava dentro do ônibus. Toda vez que eu entrava no ônibus eu passava muito mal, eu chegava a vomitar às vezes, assim, passava muito mal mesmo. Porque esse movimento, aquela afobação da cidade grande me deixava muito, muito perturbada. E aí foi um tempo que eu passei aqui, eu vim pra cá em 2018 com meu pai, porque meu pai veio trabalhar, né, veio toda a nossa família pra cá, questões de saúde também, e aquela coisa, eu acho que na geração do meu pai já tava uma coisa mais evoluída, né, vamos falar assim, tipo, já tava, porque meu pai já tem um curso superior. Mas foi por conta do quê? Da minha avó, que minha avó lutou demais, que ela se tornou professora e ela fazia de tudo para todos os filhos dela terem uma formação. E ela conseguiu, ela tem 11 filhos e quase todos eles têm uma formação de ensino superior. Mas isso, assim, uma construção dela também, sabe? E nessa questão toda, por meu pai ter, né, o ensino superior, ele sempre falou pra gente que era muito importante, porque tem 7 filhos. E o meu irmão mais velho veio primeiro para Goiânia, e aí a gente ficou lá no interior. Aí quando meu pai teve esse problema de saúde, a gente veio também. E aí logo em seguida eu saí do ensino médio com 17 anos, eu entrei na faculdade. Eu já entrei para o curso de engenharia florestal aqui na UFG. E aí era muito importante para ele, é muito importante para ele que a gente tenha essa formação. Porque ele vive para falar que
Eu não tive essa oportunidade de novo conseguir chegar lá do jeito que você... Meu pai fez o curso superior tem pouco tempo, entendeu? Tipo, ele tem, mas ele faz pouco tempo, ele foi conseguir, ele já tinha quase 40 anos de idade. Eu tô com 21 e já tô ingressando quase na metade do curso, então assim, para ele é realmente uma vitória e faz muita diferença. Eu, além de ser quilombola, eu sou mãe, eu sou transista. Então, assim, para mim é uma rotina muito complicada, é muito difícil. Eu estava até falando para você, porque essas questões da gente pertencer, de fazer parte aqui, né, de todas as questões que a gente tem na faculdade, que dá voz ao que a gente para mim é complicado, mas não quer dizer que eu vou deixar de lado, não quer dizer que eu vou estar, não querendo estar pertencendo, entendeu? Eu sempre falo que eu faço acontecer. Entendeu? Eu faço acontecer com o que eu tenho. Eu acho que isso também é muito do meu povo, porque a gente não tinha condição nenhuma para poder estar vivo e estar no lugar, né? Para estar ali. É igual você falou também, que tipo assim, a questão de conhecimento, né? Você colocou lá, do autor, tem que aprender autor tal, para tal e não sei o quê. Eu vejo muito sobre isso, porque a gente tem uma veracidade sobre a nossa fala muito, muito, muito forte lá no interior. Tipo, na nossa comunidade, o que a gente fala tem peso. O que a gente fala tem, sabe, tem valia. E aqui não, a gente é uma verdade, e mesmo assim a verdade que a gente precisa estar provando o tempo todo que a gente é. Os outros para falar. Sim. E não faz sentido, por que eu vou precisar de um branco falar da minha vida, de mim como pessoa? Sendo que eu sou isso aqui, eu sou essa verdade. Eu sei que eu sou, não preciso de outra pessoa para me explicar, entendeu? É muito sobre isso, né? É muito sobre essa luta de a gente estar aqui realmente fazendo a nossa cara ser enxergada, né? A nossa verdade. Só uma coisa que eu queria trazer também aqui na fala é que as pessoas da comunidade, elas também aprendem coisas, como, por exemplo, a não reconhecer algumas situações, igual você falou, né? Eu tenho uma sobrinha também que é a tonalidade de sua pele. Eu sempre explico para ela, você é uma pessoa, pertence à raça negra, mas você tem uma pele mais clara e você vai ter alguns privilégios que eu não tive. Então eu sempre explico isso para ela, mas ela entendendo a identidade dela, quilombola que ela tem. Mas porém ela vai ter, porque a sociedade nossa infelizmente é isso. Né? A tonalidade de sua pele vai te tirando dos acessos. Você mesmo sabe disso, sim, né? Com certeza. Igual você falou, sua mãe é uma mulher branca que possibilitou para vocês, possivelmente ela não passou por algumas situações de racismo que possibilitou ela trabalhar, possibilitou ela dar condições de vida para você. Eu venho de uma mãe negra também, assim, de uma mãe negra que não teve essas mesmas oportunidades, que o tempo todo tinha que estar rebatendo o racismo, assim. É importante a gente também considerar isso, porque senão a gente joga para as pessoas aquilo que não é da pessoa. É o próprio sistema que faz a pessoa pensar daquela maneira, né? Igual eu sempre digo, o que é nada do quilombo, gente? Quilombo tinha negros, indígenas, lógico que a maioria era negra, mas indígenas, pessoas brancas. A gente não desconsidera isso, mas a gente precisa considerar que a questão racial no país, e o que a Eunice falou aqui também, muito sério, que nem é reconhecido como indígena porque tem a pele escura, tem os traços negros. O que é isso? O outro vai me reconhecer? Exatamente. Você sabe de onde que você vem, não fica justificando pra ninguém. Eu também, assim, muitas vezes eu ficava assim, então eu não posso falar assim, então eu não posso usar essa roupa. Não, eu sou isso aqui. E eu sei da minha identidade. Só que a minha identidade ela é mais visível. Sim. Porque eu tenho os traços, porque eu venho de uma família que não foi miscigenada, mas começou a miscigenar agora, da minha sobrinha pra frente. E que a gente sabe o quanto isso também tirou a gente dos acessos, né, dos lugares. E também de não querer ser negra. Muitas vezes eu não queria ser negra. Eu falava assim, por que eu tenho que ser negra? Sabe? Por quê? Por que eu nasci assim? Por quê? Porque colocaram na cabeça da gente, né? Eu ficava pensando assim, a minha mãe podia ter feito igual a minha tia, casado com outra pessoa. Porque, sabe? Então, assim, a escola a gente fica criando. Cabeça, mas aí eu faço isso com as minhas sobrinhas, compreendendo que uma delas tem todos os traços de menina negra e a outra que não tem, mas que eu explico para elas. Entenda isso e colabore, né? Sejam meninas colaborativas. Enquanto a Maria ali está passando por tem as características negras, que está passando por uma situação de violência, a Maria tem a obrigação de ir lá e defender ela. O que é a sua obrigação? Defender, porque você sabe que tem possibilidade. Então eu acho assim que a questão e a gente tem que discutir isso em todos os espaços, no espaço indígena, no espaço quilombola, em todos os espaços a gente precisa discutir isso, né? Sobre essas questões que tanto nos afetam e que a gente não pode excluir ninguém, a gente não pode excluir ninguém. A passabilidade, ela dá uma, tipo assim, ela é uma dor ainda.
entendeu? É uma dor do negro ainda, mesmo que você seja visto como alguma coisa melhor, né? Que eles colocam isso, né? Você não passa. Mas dentro de alguns lugares você passa, não todos, obviamente. Não todos. Mas é importante entender isso. Aquele que eu passo, eu vou levar 5 comigo. Exatamente. É o que eu fiz aqui, da coletiva. Quando o coletivo criou aqui, então tá bom. Lá no doutorado, lá na antropologia lá, das ciências sociais que eu faço parte, eu era a primeira quilombola, agora tem 4. Então eu poderia ficar calada. Não, já tô aqui. Já tô aqui, tá tudo sossegado. Não, então é assim, se a gente é seres coletivos, tem que trazer mais pessoas com a gente. A gente nunca pode pensar assim. E eu faço isso muito com as minhas sobrinhas, demais com elas. Tanto é que elas não comem nada sem dividir com todo mundo. Ela fica com um pedaço desse tamanhozinho, mas ela precisa dividir. Porque a primeira coisa que eu cheguei nessa UFG, que eu fiquei morrendo de... Hoje eu entendo que foi ódio, foi que uma menina me chamou para ir pro onde ela era lanchonete ali, Sim. Aqui em cima. Chegamos lá, ela comeu na minha frente. Nossa. Não me ofereceu comida. E pra mim comida é sagrada, assim, é uma coisa partilhar, de comer junto. Sim. E eu fiquei olhando pra aquela mulher e eu pensei que não vai ser fácil. A pessoa come, você viajou aqui convidando a gente pra comer. Sim. Porque comer pra gente é essencial. Muita gente fala assim, cozinha não é lugar de mulher. É porque não entende a questão das mulheres, principalmente das mulheres negras. A cozinha é um lugar de político. É o lugar onde a luta acontece, é o lugar onde as conversas acontecem. É verdade. Então, assim, quando alguém fala, lugar da mulher não é na cozinha. Das mulheres não é na cozinha, das mulheres pretas. É sim, porque ali é um espaço, entre nós, né? Não é servido para as mulheres brancas, para estar aqui dentro da universidade, ou então para estar no movimento na rua. Não é para isso. Mas é um ato político. Da forma que a gente conhece, né? É uma forma diferente de ter esse contato, é uma forma totalmente diferente do que eles conhecem. É por isso que para eles tentam impor na gente que a gente nem merece, né? Tá lá, mas não é exatamente assim. Tem uma outra questão por trás. Sempre tem, né? Sempre. Eu achei muito interessante assim que vocês trouxeram tanto a Sandy quanto você, Marta, assim, essa noção quando vocês apresentaram as suas histórias de que a luta que é feita, ela é uma luta assim, ao mesmo tempo de me reconhecer e de desconstruir um monte de coisa que eu pensava sobre mim e ao mesmo tempo é uma luta de dizer para o outro, né, o que eu sou, assim. E vocês são, né, nós aqui todas mulheres, então assim, eu queria que vocês, assim, pra gente fazer uma última rodada, assim, de conversa, pra gente pensar, assim, essa luta da mulher, né, assim, nessas comunidades de onde vocês vêm, como é que é essa luta? Acho que vocês já deram alguns exemplos, e essa luta, ela perpassa o acesso à universidade. De que maneira isso é importante, assim, como isso é importante na opinião de vocês, assim? Vai, Eunice. Não, é pra todos nós. Falou pra gente, tipo assim, é pra fechar a nossa conversa, assim, então é pra você também, tá, Eunice? Então, a luta das mulheres, como eu disse, o conhecimento, as mulheres são as guardiãs dos conhecimentos, né? Ao mesmo tempo que elas também suportam muitos tipos de violência para levar adiante muito desses conhecimentos, para que esses conhecimentos não sejam mortos e para que o povo permaneça unido. E para isso, essas mulheres, elas precisam repassar para os filhos as narrativas, não é? Porque as narrativas têm um peso muito grande para os povos originários, porque através das narrativas é que ela vai ensinar, citar exemplos, a medicina, a própria medicina tradicional, o respeito a tudo aquilo que está à nossa volta, né? E esse respeito a tudo aquilo não é como os brancos, que é só o respeito ao semelhante a ele. Pra gente não, a gente respeita aquele que é semelhante a gente, mas também aquele que não é semelhante a gente. Aquilo que está visível e aquilo que não está visível. Incluindo a natureza, os animais, a água. Exatamente. A água, as plantas. Minha avó, por exemplo, ela dizia, olha, para fazer a roça, primeiro você vai lá e mostra o espaço que você vai fazer a roça. E você já demarca. Esse espaço aqui
vai ser dos animais, porque aí eles vão saber que eles têm o espaço dele e não vai mexer na roça. Já para o branco é diferente, ele vai lá, faz a roça, e se o animal for lá, ele mata o animal, porque o animal está dando prejuízo a ele, não é assim? Então são pensamentos diferentes, e as mulheres, elas sempre têm essa questão de estar repassando esse conhecimento. Também tem a questão de que as mulheres, elas são vistas como elas precisam sempre estarem fortes, porque são a base da família, né? Porque o homem é aquele que sai, que trabalha, que às vezes toma as decisões, mas a mulher é aquela que sempre está pensando no coletivo, sempre está pensando no bem de todos da comunidade. E por que isso precisa ser levado para a universidade? Porque a universidade, ela precisa também entender que os povos originários, eles também têm conhecimento, e que os nossos conhecimentos são tão bons quanto esse conhecimento dito científico. E que... Ele tem sua ciência. Exato. E que o brasileiro precisa entender e valorizar que ele também é branco, ele é negro e ele também é indígena. Então, o que o brasileiro precisa é respeitar e somar o conhecimento dele com o nosso. Mas só que para isso, nós também, povos originários, a gente fala muito que a gente sofre muito preconceito, só que esse preconceito que a gente sofreu muito, esse racismo, essas violências, fez com que nós, e principalmente nós mulheres, ficássemos muito desconfiadas. Então a gente tem muito medo de repassar o nosso conhecimento para o branco, né? Porque a gente sabe que o branco usou dos nossos conhecimentos para ir contra a gente. Quem eram os bandeirantes? Em suas maiorias, já eram pessoas que tinham no seu sangue o sangue indígena, que eram levadas para orientar esses brancos. Então, a gente sabe que a gente precisa ter muita cautela com o que a gente faz. E as mulheres indígenas, elas estão agora despertando, porque a Marta está aqui há muito tempo, e antes da Marta houve muitas outras negras na universidade. Tem muitas pessoas como as referências, e nós, mulheres indígenas, é agora que a gente estamos conseguindo. Se você for parar para pensar, nós temos poucos indígenas no legislativo, no judiciário, em qualquer segmento da nossa sociedade, temos muito pouco. Então, a nossa luta enquanto mulheres é fazer com que nos esparramemos. Água fluida. Porque para que outras tenham como referência. Porque quando eu cheguei aqui na universidade, na licenciatura não, porque a licenciatura era um curso específico para povos originários, então todos ali eram como eu. Então, eu não conhecia a universidade de fato na licenciatura, mas no mestrado sim. No mestrado eu percebi que aqui não é para... Aqui você tem que chegar aqui com força, amparado pelos seus ancestrais, fortalecido pela sua comunidade, porque senão você não resiste. Então, nós precisamos abrir caminhos, colocar as nossas filhas, os nossos filhos na universidade, para que os nossos netos, quando eles chegarem aqui, eles não passem pelas mesmas dores que a gente. O meu filho, por exemplo, hoje ele está na graduação, e eu luto para dar o melhor para ele, para orientar ele o melhor possível, porque eu sei que para ele está sendo mais fácil que para mim, porque coisas que eu lutei para conseguir, por exemplo, o FG Inclui, agora ele entrou para o FG Inclui, que é uma coisa que a gente lutou lá atrás. Mas a gente ainda precisa fazer muito mais. E uma das coisas que a gente precisa oferecer e lutar, e nós enquanto mulheres estamos fazendo isso, para que essas pessoas, você disse bem esse ato afeto, para que essas pessoas, quando chegar aqui, o nosso povo, eles tenham um mínimo de garantia,
de afetidão, de contar com a sensibilidade das pessoas que estão aqui. Porque o que eu mais sofri aqui não foi a questão do dinheiro. O dinheiro faz falta? Faz, porque aqui tudo é movido a dinheiro. Sem dinheiro aqui você não pega um ônibus, você não toma água, não é? Você não alimenta, mesmo que seja esse alimento que você come, você come e que você vai ficar cheio o resto do dia porque aquilo ali te enche o estômago e mesmo assim você precisa do dinheiro. Não foi isso. Foi a falta de ter pessoas como referência, sabe? No curso não tinha nenhum indígena, não tinha um professor indígena. Então nós e não tem ainda, né? E não tem ainda. Porque vai ter. Mas vai ter. E aí a gente precisa que esses nossos filhos ou nossas filhas, elas chegam e ocupam esses lugares, para que quando os outros puderem acessar, não ficar com vergonha de perguntar, mas onde que é esse prédio aqui? Onde que é? Os meus alunos, eles passavam, né, acessavam pelo FGIU e conseguiam acessar a universidade, passar na graduação. E quando eles chegavam aqui, eles não conseguiam, eles retornavam. E eu ficava muito encabulada e muito triste também. Poxa, mas vocês têm bolsa, vocês têm alojamento, por que vocês não estudam? Por que vocês estão voltando? Eu não entendia. Quando eu cheguei no mestrado, que eu fui ver a realidade, eu fui entender por que é que eles retornavam. Porque o indígena é sentimento. O branco é razão. Tanto é que quando eu vou conversar com o branco, eu fico pensando, por que ele me falou isso? O que ele vai ganhar com isso? Por que ele está me falando dessa forma? Porque eu sei que o branco é muito racional. E é muito estrategista. Quando você está lidando com o branco, você tem que saber o que é, se aquilo que ele está fazendo é aquilo que ele realmente quer, ou se ele está querendo ganhar algo em cima de você. E nós indígenas não, nós somos sentimento, nós fazemos aquilo que gostamos, nós valorizamos muito o sentimento. E aí, quando a gente chega aqui, esse sentimento, você não encontra a afetividade. Você não tem. Outra coisa que eu percebi, o branco, ele conversa muito, mas no sentido de obter informação, de ter ganhos. E isso não é uma troca necessariamente. Não é uma troca. E isso também para mim fez muita falta. Porque eu sentia vontade de conversar. Sabe? Aquela conversa que você disse na cozinha. Eu sentia muita falta disso. Eu não tinha isso. E isso fazia com que o meu psicológico ficasse abalado. Se o meu psicológico ficava abalado, a Eunice, uma mulher já que era mãe, né, estava no mestrado, imagina para os meus alunos que saíram da aldeia e que chegaram aqui, mais jovens, né? Exato, mais vulneráveis. Exato. Aí se diz assim, qual que é a desculpa dos brancos? Esse pessoal não quer nada com nada. Mas não é que não quer nada com nada, é que a forma da gente ver o mundo e enxergar o mundo é diferente e que a gente está dando os passos agora. Como eu disse, os negros já estão mais à frente, eles já têm com quem conversar, já tem pessoas que os orientem, já tem pessoas que já estão nesses lugares. E nós ainda não temos. Mais ou menos. Então, a gente está por aí, né? Não é como deveria, mas tem. Então, a nossa luta hoje, enquanto mulheres, é para isso. É para alcançar esses espaços, para sermos reconhecidas e valorizadas e também podermos falar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa, mas não só falar, mas também ser ouvida, né? E eu acho que é isso. Tudo isso. Eu falo isso, né? Eu faço isso. Coisa, né? Eu falo muito que às vezes eu sou um pouco rude, dura com as palavras, mas assim. De modo algum. Eu sou a Eunice. Como eu disse, meu povo esperou 300 anos para ter uma para falar, né? Então tem coisas que precisam ser ditas, tem coisas que estavam ecoando há muito tempo. E o fato de mim estar aqui na universidade
não foi porque eu quis estar na universidade. A minha ancestralidade me colocou aqui. Quando eu fui fazer o mestrado, eu não sabia o que era Lattes, porque eu tinha 30 artigos publicados, porque eu fazia parte da licenciatura e eu coordenava saberes indígenas para o meu povo. Então tinha muita coisa publicada. Mas eu não sabia o que era Lattes. E aí eu falei, eu vou fazer o mestrado. E eu só tinha uma semana para mandar toda a documentação. E quem quer trabalhar com o povo tapuia? Quem quer trabalhar com o povo tapuia logo é jogado fora, sabe? Logo tira. Aí, então eu não tinha ninguém para pedir, olha, me ajuda aqui, esse Lattes, como é que faz, não sei o quê. Eu não tinha. Mas eu sentei e fiz. A minha ancestralidade me ajudou. E a nota do Lattes meu foi a maior. Então, o fato de me estar lá naquele mestrado não foi porque a Eunice quis, porque eu nem sabia o que era performance cultural. Mas a minha ancestralidade me colocou lá, sabe? Porque eu precisava estar naquele local. Porque eu estar naquele local faria diferença. Sim. Então foi assim que aí eu fiz o meu TCC, e aí é aquilo que você disse, o que é, isso é científico, isso tem valor ou não tem valor? E a minha dissertação foi escrita para o meu povo, mas não só para o meu povo agora, ela também será para os meus tataranetos, para os meus netos, porque eu escrevi da forma que o meu povo possa entender. Tanto é que os brancos colocam as fotos tudo lá no final, né? Os anexos. Eu disse, a minha dissertação, as fotos não vai estar só lá no final em anexo, não. As fotos vão estar no meio dos textos. Porque eu quero que meu povo, porque o meu povo é de imagem, meu povo não é de escrita. Meu povo é da oralidade, então a gente gosta muito da imagem, do desenho. Então, por isso que as fotos estão no meio, porque meu povo vai pegar a minha dissertação e não vai só lá no final como os livros das historiadoras, dos teóricos que estudam meu povo, que chega lá com o livrinho e aí eles vão só lá no final, olhar as fotos, bom, gratuito. Mas sabe o que está escrito? A minha dissertação não, as fotos estão no meio, porque a minha dissertação será folheada. Será lida. Então, e aí também eu valorizei, além disso, de fazer a dissertação pensando em como o meu povo reagiria, eu também valorizei os nossos anciões. Né? Eu usei uma linguagem que é acessível ao meu povo. Mas isso não é acadêmico. Não importa. Eu estou fazendo para que ela possa ser utilizada, por exemplo, na escola. E o que é acadêmico, né? Enfim, né? Pois é. O outro lado precisa ser questionado, né? Porque quando eu entrei na antropologia também tinha um tal do outro. O outro eu ficava pensando, quem é esse outro, né? Agora a gente está fazendo o processo inverso. O outro são vocês. Então a gente já quer saber quem é vocês também. Então questionando esse espaço. Quando eu fiz minha dissertação, o meu professor falou assim, meu orientador falou assim, você está criticando demais a universidade. Aí eu falei assim, mas é o que a gente passa. Se eu ficar calada, igual a Eunice falou, o que a gente está escrevendo, alguém está nos orientando também. Existe uma ancestralidade também nos orientando. Talvez as pessoas não entendam, porque talvez, né? Mas mas aí a gente traz isso, né? Quem é esse outro que eles estão dizendo que já é? Já me falaram isso também. Nossa, mas você é um problema, né? Você fala da FUNAI, você fala do Estado, você fala da UFG. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou porque é muito mais confortável para eles, né? A gente ficar calado e realmente só aceitar do jeito que eles já colocaram, do jeito que já está construído, né? Indagação não pode. Isso mesmo. Mas mexeu com o povo. Eu nem lembro a pergunta. Eu tinha pedido para vocês assim, pensarem sobre a sua luta na condição de mulher, né? Que todas aqui somos, e aqui nesse contexto da universidade, assim, de acesso, porque assim, muita gente que vai ouvir, assistir o que a gente está produzindo aqui, nem conhece esses detalhes da universidade. Então, assim, de certa maneira,
tudo isso acontece no contexto universitário e, ao mesmo tempo, num contexto de uma sociedade maior que é estruturalmente toda, enfim, tem uma construção estrutural que é racista, que é assim, excludente, que o que é ciência desconsidera o que é tradição, o que é originário, que isso não é científico, não é isso que você falou que você escutou. Então, pensar um pouco essas... Eu lembro muito, eu me esqueci, a Dona Sebastiana, que é da comunidade Carrapatos, de Minas, ela tem a questão muito forte da medicina, né? Aí foram conversar com ela e falaram assim, sua medicina é tradicional. Ela falou, minha medicina não é tradicional, minha medicina é medicina. Então, assim, um dia eu vi uma pesquisa aqui da UFG sobre dipirona, sabe? Aí eu pensei assim, cara, açafrão, a gente faz isso no dia a dia, na prática, né? Na troca de conhecimento, no repassar do conhecimento. No início estava falando, o que é bom para gripe? Limão, açafrão, mel, essas coisas. Então, assim, é a partir da nossa prática que a gente vai aprendendo, né? Junto desde criança, a gente vai levando conhecimento, a gente vai aprendendo junto. Então, assim, quando a gente chega aqui, a gente vê totalmente o inverso, né? Você está lendo uma pessoa que você não conhece, não sabe nem quem que é, muitas vezes em outra língua, porque até isso, né? Você tem que fazer mestrado, doutorado, você tem que saber 2 línguas, 3 línguas você tem que saber. E aí vem essa questão do português, que eu levo muito, que esqueci o nome dessa pesquisadora negra, que ela fala sobre o português, Leila Gonzalez. Ela fala sobre esses resquícios que ficam na fala do brasileiro em geral, mas as pessoas negras, né, principalmente quem está mais nas comunidades mais afastadas, é mais acentuada a ausência, por exemplo, do L, né? E a gente fala, não, essas pessoas falam errado. Então eu acho assim, estar nesse espaço é muito importante, mais uma vez, porque eu não estou sozinha. Estou trazendo a minha mãe que não teve oportunidade, a minha avó, né? Várias pessoas que não tiveram oportunidade de estar aqui, estou trazendo junto, né? E tem a questão, quando foi proposto esse tema sobre as águas, eu lembro da minha avó, porque quando eles foram para Trindade, né, eles conseguiram ter uma terra lá e foram, a minha mãe conta essa história, eles foram buscar água muito longe, muito longe. Tanto é que esses rios que eles buscaram água estão todos contaminados por uma empresa que só visa lucro, né, uma empresa de couro. Aí minha avó, eles conseguiram furar, né, a cisterna, descobrindo tinha água pelo som, verificando o solo, aí descobriram lá, conseguiram furar esse poço de água. E minha avó morreu lá, tirou água da cisterna. Quando falou, na minha imagem veio, né, porque minha avó morreu muito nova, ela morreu com 50 anos. E tirando água da cisterna, a gente ia lá pra casa dela, porque ela ia na casa de todos os filhos, todos os dias, ela ia na casa de um filho por dia, são 12 filhos, ela ia em casa dois filhos por dia. Ela passava na casa, levava alguma coisa e falava domingo lá na minha casa, que era todo mundo lá. Então ela fazia almoço na casa dela de domingo e nós estávamos sempre ali, naquele movimento de muita gente, sabe? De muito afeto, de muita afetividade, né? De muita conversa. Então, eu lembro de tirar água da cisterna, que cada um tinha uma função, eu tinha que tirar água da cisterna, encher o pote lá enorme lá para ser usado dentro de casa, né? Então, assim, a minha lembrança que eu fiquei da minha avó foi essa. Quando ela morreu, tudo morreu junto. Todas as plantas dela, os animais. E foi um velório, assim, com muita gente. E a gente morava num lugar muito distante da cidade. Que hoje a cidade comeu a gente lá, né? Tá lá praticamente dentro de um espaço muito pequeno. Mas minha avó conhecia muita gente, porque as pessoas passavam na rua, pediam água para ela. E ela sempre oferecia água para as pessoas que passavam ou subiam na rua que a gente morava. E na época, falta de políticas públicas efetivas, tinha um buraco muito grande, mas encheu de gente. Eu nunca esqueci isso da minha avó, né? Dessa questão dela de sempre valorizar as pessoas, os filhos, quem ia na casa dela, essa questão da troca. E quando eu venho para a universidade, eu trago muito isso, porque eu não consigo ver uma pessoa falando, estou passando por dificuldades e eu não ouvir ela. Eu já vi pessoas aqui, professores aqui que pesquisam, fulano fala, professora, minha bolsa não chegou, estou passando necessidade. Acontece. Isso na comunidade não acontece. Isso entre a coletividade não acontece. É igual a Eunice falou. Em muitas comunidades não existem pessoas na rua. E se ela está na rua, ela está sendo alimentada. A gente bate o portão na cara da pessoa. Né? Ou então se a pessoa for negra, então, você nem olha, você passa por ela. Quantas vezes eu fico com medo? Quantas vezes a gente correr de mim, ou então falar pro filho, lá vem um bicho. E como você vai construir uma subjetividade, que a Eunice está falando? Que é importante ter nesse espaço. Se as pessoas falam que você não tem conhecimento, se as pessoas falam que você é bicho,
que as pessoas falam que você não presta, né? Então, quando eu entrei aqui, eu passei por várias situações, muita situação de racismo, muita, de professor dizer que o que eu escrevia não conseguia entender o que eu escrevia. Então, foi várias situações. Então, eu falei assim, eu não quero que ninguém passe por isso mais. Eu não quero. Então, a minha luta com o FG Inclui, com a coletiva de mulheres, coletiva, é para que a gente tenha um lugar um pouco melhor. Mas isso não pode ser só meu, não pode ser da Sandy, não pode ser só seu, não pode ser só da Eunice. Tem que ser da universidade em geral. A gente precisa de mais professores negros aqui. Aqui é muito pouco ainda. A gente conta nos dedos quantos professores... Nesse dedo aqui, quantos professores negros tem. E a gente ainda quer que esse professor negro seja militante, atuante, e só ele tem que olhar indígena, só ele tem que... Não! Todo mundo tem que fazer isso. Verdade. A universidade precisa mudar muito. Eu nunca quis ser professora aqui, nunca quis. Mas ultimamente eu venho chamando os colegas que estão fazendo mestrado, doutorado para dizer, vamos fazer, vamos entrar nesse espaço. E eu não quero entrar aqui sozinha. Por quê? Porque eu venho de uma avó, eu venho de uma ancestralidade que faz esse processo de ir conversar com as pessoas, dizer, vamos trocar aqui, vamos trocar ali. Aqui o conhecimento é assim, né? Porque o que eu estou estudando é esse aqui, ó. Eu não posso olhar para cá, nem para cá, porque eu preciso olhar isso aqui. Então, assim, o que eu tento fazer, dentro das minhas possibilidades, aqui dentro da universidade, é que os meus pais não passem por isso. E a minha questão não é só negra, quilombola, pessoas brancas também, pessoas trans. Então, assim, eu tenho uma facilidade de estabelecer esses diálogos. Igual eu falo com os meninos, em Goiás eu não tenho paz. Assim, porque eu sento, por exemplo, estou sentada assim, pensando na vida, de repente aparece alguém querendo conversar comigo que eu nunca vi. Então eu converso com a pessoa. RU eu não gosto, não é RU nem quando, porque eu passo, o pessoal passa perto de mim, Marta, senta aqui, vamos conversar. E a gente começa a conversar. E uma das coisas assim que me marcou muito também quando eu entrei na UFG foi almoçar no RU e as pessoas não sentarem perto de mim. Quando eu entrei na universidade era muito branca ali. Então as pessoas não sentavam perto de mim. Então o meu desejo era que tivesse mais pessoas negras. E a primeira vez que eu consegui sentar no RU com um monte de pessoas indígenas, com um monte de pessoas quilombolas e negras, e a gente conversando alto, falando alto, porque tem essa história também, né? Você fala alto, que é raivosa, nega raivosa. Você grita, você não fala. E eu uma vez, quando eu estava na terapia, eu tive que ir pra terapia, né? Aqui você vai pra terapia, você morre. Aí eu tive que ir pra terapia, cheguei na terapia, o terapeuta falou assim, e aí, Marta, você vai falar baixo? Me questionando, né? Eu falei, não vou. Você quer fazer alguma técnica? Eu falei, não vou, porque minha voz é isso, minha ancestralidade é essa, eu não vou fazer. Ele, tudo bem, então é isso, vamos seguir. Mas nem todo mundo consegue fazer processo terapêutico e nem todo mundo também acha que o processo terapêutico é importante. Muitas comunidades, o processo terapêutico é outro, é sentar e conversar, né? Que é o que a Eunice trouxe, né? Sentar entre nós e conversar entre nós. Não é sentar na sala e conversar. Porque eu falo muito, então eu falo... Ir pra cozinha. Fazer outras coisas. Chega aqui e você não consegue fazer isso. Você não consegue fazer. Então a minha questão aqui dentro sempre foi essa. Que mais pessoas pudessem estar aqui e com mais tranquilidade. Eu fico muito triste quando vejo os meninos voltando, mas eu super entendo eles. Tem uma mãe que eu fiquei muito chocada. Ela falou assim, levei meu filho para o UFG. Normal, sem nenhum problema psicológico. O menino surtou. Hoje o menino é surtado. Porque a universidade fez isso com ele. E a universidade que eu estou dizendo são todas as pessoas que estão aqui dentro. Até aquelas pessoas que não reconhecem a gente, ela é responsável pelo surto desse menino. Que foi embora e que a mãe falou, eu mandei meu filho tranquilamente, sem nenhum problema. E ele voltou surtado para casa. Então imagina para uma mãe ouvir isso, né? Eu não sou mãe, biologicamente falando, não quis ser por causa dessa violência. Eu não sou mãe por acaso. Não foi um desejo que eu escolhi, como as mulheres brancas escolhem ter filho ou não ter filho. Não, a minha escolha foi uma escolha de não passar por situações de violência que eu passei. Mas tem uma grande família. Várias pessoas que falam, você é minha mais velha. Ou então, os colegas meus que eu trago, como se fosse filho mesmo, para junto de mim. Porque eu entendo todo esse processo, que é muito violento. Então, a universidade, eu espero que as pessoas que estejam vendo essa fala que a gente está trazendo aqui, nesse programa, que elas compreendam também que muitas delas são responsáveis pelos adoecimentos desses estudantes dentro da universidade. Então, é importante falar sobre isso. Às vezes você não consegue fazer muito, mas faça pouco. Minimamente ouça um aluno. Eu esperei que algum professor me ouvisse na comunidade de comunicação, nas relações públicas. Eu esperei muito que eles me ouvissem, mas nunca me ouviu. E quando me vê na pós, fala assim, você está fazendo o que até hoje aqui? O quê? Eu não posso estar aqui? Por que eu não posso estar aqui? Por que eu não posso aparecer numa capa de jornal? Por quê? Eu apareço por quê? Porque eu quero que mais pessoas apareçam. Porque se a gente não aparece, a gente cai na invisibilidade. E quando você cai na invisibilidade, eles não existem. Então você pode passar de boa sem... né? Então a gente está aqui para falar mesmo, e eu ia sair desse mesmo, mas não vou sair mais,
Vou prestar. Se eu prestei 7 vezes vestibular, eu presto 1000 vezes como professora aqui dentro. Mas eu não vou sair desse espaço, porque eu acho que é importante estar aqui acolhendo essas pessoas que estão vindo, porque nem todo mundo ama a gente. Lógico que a gente tem muitas pessoas brancas aliadas, eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que não tem, mas essa aliança tem um limite, ela vai até um certo ponto, né? Então é importante eu me estar aqui dando aula, é importante que eu esteja, é importante que futuramente você esteja também dando aula, e é importante também que os professores brancos também reconheçam isso, reconheçam também os nossos conhecimentos que a gente traz do corpo, a gente traz a memória. A gente está aqui, tem um monte de gente junto com a gente, né? E a gente que a gente está falando é a gente mesmo, é todo mundo, é todos os seres que existem. E só para finalizar com a Célia Chacriabá, ela fala que esse território está doente. Ela é indígena, né? Ela fala que esse território está doente, a gente vai curar ele. E eu acredito muito que ela falou, a gente vai curar esse território. A gente não vai morrer demais, né? A gente não vai derramar. E que o único sangue que a gente veja aqui seja o sangue de Urucum, assim como ela também fala, né? E que é isso que eu acredito também. Ai, muito necessária. Maravilhosa. Você quer falar um pouquinho? Ai, eu só quero bem brevemente, porque a minha questão, eu estou no processo de construção, né? Vocês já construíram muito para que eu estivesse aqui hoje. E assim, não acaba aqui. Tipo, não acabou em mim. Eu sou fruto do que vocês trabalharam. Estou nesse processo, né? Nem estou nem na metade ainda do curso. Mas já me sinto assim, privilegiadíssima de ter esse momento aqui, porque esse momento aqui era um momento que não existia. Tipo, é uma coisa que não existia antes de você, antes de várias outras, antes de vocês, né? Enfim, e eu acho que uma questão também que é gritante para mim, nessa questão de mulher e de comunidade, é uma coisa que eu aprendi vendo o exemplo de outros colegas aqui do curso também, meu irmão também, que está finalizando o TCC dele nesse semestre, inclusive, da gente resgatar realmente a nossa comunidade para os nossos processos de TCC e tudo mais, mas aqui daquela forma de que futuramente eu trabalhe realmente com isso, na minha comunidade e nas comunidades, né? Porque tem uma menina mesmo que ela, não vou citar o nome dela, mas ela faz um negócio, ela está construindo um projeto de rádio de comunicação entre as comunidades quilombolas. É importante falar, sim. É sempre importante falar. A Fátima, ela é maravilhosa, né? É eu acho que é porque eu queria falar com a professora para trazer ela aqui como convidada. Mas é importante falar o nome das pessoas, porque as pessoas negras geralmente são invisibilizadas nos espaços. Sim, sim. Então é sempre importante falar o nome dessas pessoas, até para reconhecer. Perdão, né, Fátima. Mas ela é maravilhosa, assim, eu só tive uma conversa breve sobre o projeto dela e ela me trouxe uma noção muito clara do que eu estou buscando para quando eu finalizar o meu curso. Ela faz jornalismo, eu faço publicidade e tem, né, muitos agregos entre um e outro. E, assim, a construção que ela está fazendo realmente da comunidade com o trabalho que ela está propondo na comunidade é uma coisa assim linda de ver, e é isso que eu quero para mim, sabe? É isso que eu quero realmente, que não só eu e os futuros, que todos os outros que estiverem depois de mim possam fazer, trazer os benefícios dos agregos que a gente teve de conhecimento aqui na faculdade para além dela, né? Tipo, para estar montando realmente esse espaço lá na nossa comunidade, porque eu vejo muita gente que vem para cá e fica perdido. É realmente gente que vem para cá, tem um conhecimento, tal, e começa a trabalhar só como realmente um mecanismo do sistema, não agrega em nada para a sua comunidade, nem para você mesmo, porque a gente se perde. Se a gente perde essa noção de trazer e de juntar as duas coisas, a gente realmente se perde como pessoa, né? E se perde um pouco na nossa história. Por isso que é a importância do coletivo. Sim. Porque no coletivo você vai conversar com pessoas que se parecem com você e você não vai se perder no meio do caminho, né? Ou então, se você se perder, você pelo menos vai ter pessoas junto com você para dizer, vamos junto, né? Ou não vamos junto, porque antes era uma cobrança, que aqui também é uma cobrança muito grande de você finalizar um curso, né? A Rosa mesmo, que é uma indígena, Cambemba, ela tem 10 anos que ela está aqui. E ela falou, é muito difícil estar 10 anos aqui, é muito dolorido para mim. Mas é o processo dela. Sim. Muita gente eu tenho amigos brancos que já trocou de curso 7 vezes. E aí? Preta de boa? Agora não pode ficar 10 anos concluindo o curso? Pode sim. A gente pode ficar o tempo que a gente quiser aqui. E a gente pode voltar para a nossa comunidade e propor algumas... Lógico, obviamente. Mas se a gente quiser ficar aqui e na comunidade ao mesmo tempo, também é um direito que a gente tem que ter. Sim, né? com certeza. Ter liberdade de circular como mulheres e também ser respeitada pelos nossos corpos, né? Porque a gente não falou aqui, mas
não falou nitidamente, mas nossos corpos são hiper, mega violentados também dentro desses espaços, né? Várias violências, inúmeras violências, né? Por ser preta, por ser mulher, por ser indígena, né? E ouvir coisas que a gente... E até coisas não, até violência mesmo, né? Exatamente. Violência física mesmo, né? Os esbarrões que acontecem. Tem plateia aqui. Olha, 73 anos. Tá dentro do estúdio aqui, a dona Hélia da comunidade externa, ela não é vinculada diretamente à universidade, mas está, enfim, chorando ali pela fala. Eu quero agradecer, assim, imensamente Marta, Eunice, Jô, que teve que sair mais cedo, Sandy, que se agregou ao processo, assim, totalmente. Eu não sabia, você também acho que não sabia. Foi uma coisa, assim, meio fluida, como a água, né? Acho que a sua vinda, o seu aceite, né? Que bom, ela é minha aluna de Teoria da Imagem 2, que é a turma que eu chamei para estar aqui. Quero agradecer as estudantes que estão com a gente até agora, assim. Foi uma fala linda, longa, necessária, muito grata, enfim, com muito frutífera, muito fértil, né? E eu espero que isso seja propagado. Muito gratidão por tudo. Se vocês quiserem fazer um encerramento para a gente fechar, assim, fechar mesmo, de agradecimento, enfim, fique à vontade para a gente encerrar. Ela quer começar de cá. Eu agradeço pelo momento, realmente, né, foi inesperado, foi acontecendo e assim, para mim realmente é uma honra estar com vocês duas aqui e também com a Jo, porque é um conhecimento assim que explode na minha mente de tão maravilhoso que é para realmente para minha construção acadêmica e como pessoa, né? Então assim, eu só tenho a agradecer a vocês, na verdade, né? Realmente. E a professora também, né? Maravilhosa pelo convite. Eu também quero agradecer. Eu vou falar o nome do Carlos, porque ele que entrou em contato comigo. A você, professora Lara. Eu nunca tive aula com você, mas sempre via passando. No espaço, as meninas, o Cid. Esqueci o nome da senhora? Hélia? Hélia. Aí agora vocês falam o nome de vocês também, todo mundo falou, né? Eu sou a Natália. Eu sou a Verônica. A Natália e a Verônica também. E agradecer e dizer que os encontros não acontecem por acaso. Nada acontece por acaso, né? Eu acho que a gente está aqui hoje é porque era para estar aqui e que a ancestralidade nos juntou até aqui. E agradecer a Eunice por ter aceito o convite. Mais uma vez a gente tem uma coletiva de mulheres negras, indígenas, negras quilombolas e indígenas. Essa coletiva a gente se fortalece muito, né, entre nós, que é importante ter outros territórios de cura. Então, é isso. Muito bem. Eu primeiro gostaria de agradecer as que vieram antes de mim, agradecer as que estão comigo aqui, agradecer a vocês por esse espaço e a você pelo convite, porque eu acho que, como eu falei, é muito tempo a gente guardando coisas, então a gente precisa realmente desse espaço para estar falando, mostrando, debatendo, conversando, dialogando. Então, por isso, eu sou muito grata, gratidão mesmo. É isso. Eu que agradeço.